Você já se perguntou o que fazia um escravo no fim do dia, depois de horas e horas de trabalho sob o sol escaldante das terras antigas? Quando o silêncio tomava os campos, as oficinas e os palácios, o que restava para aqueles que sustentavam, com o próprio suor, o esplendor das civilizações antigas? Hoje, vamos viajar no tempo e descobrir o que acontecia quando as correntes da rotina se afrouxavam, ainda que por instantes. Vamos entender como era o descanso, a comida, os rituais, as pequenas alegrias e as duras realidades que marcavam o fim de um dia na vida de um escravo. Se você gosta de conhecer o lado humano da história, aquele que raramente é contado, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos começar a história. O sol começava a mergulhar no horizonte e o céu se tingia de tons dourados e avermelhados sobre os campos e construções antigas. Era o sinal de que o dia chegava ao fim, ao menos para quem podia descansar. Para os escravos, o entardecer não era exatamente um alívio, mas uma pausa breve entre a exaustão do trabalho e as obrigações que ainda restavam. Em cada civilização, fosse nas margens do Nilo, nas ruas poeirentas da Babilônia ou nas vilas de pedra do Império Romano, o fim do dia era um instante ambíguo. O corpo pedia descanso, mas a mente ainda carregava o peso da servidão. No Egito, os trabalhadores que serviam nos campos do faraó ou nas grandes construções começavam a recolher as ferramentas quando o calor finalmente abrandava. O ar ainda era denso e o cheiro de suor misturava-se à poeira levantada pelos passos lentos de quem retornava ao acampamento. As mãos calejadas, cobertas de pequenas feridas, ainda seguravam cordas, martelos e cestos de barro. Alguns trocavam olhares silenciosos, um misto de cansaço e cumplicidade, enquanto os supervisores observavam, garantindo que ninguém abandonasse o posto antes da hora exata. Na Babilônia, os escravos dos templos e dos grandes palácios deixavam para trás os pátios de tijolos cozidos, onde haviam passado o dia carregando pedras, limpando pisos ou moendo grãos. As sombras se alongavam entre as muralhas, e o som das rodas de carroças misturava-se ao murmúrio do povo livre que voltava às suas casas. Para os escravos, o caminho de volta era outro. Seguiam em grupos silenciosos, conduzidos por guardas ou feitores. O entardecer tingia o Eufrates de reflexos avermelhados, e o brilho do rio contrastava com o olhar apagado de quem via nele uma promessa distante de liberdade. Em Roma, o ritmo era diferente, mas a essência a mesma. Escravos domésticos, artesãos forçados e trabalhadores rurais encerravam suas tarefas ao som das ordens dos senhores. Alguns passavam o dia inteiro limpando termas, cozinhando, carregando água ou cuidando dos cavalos. Outros, nas grandes fazendas, as vilae, voltavam dos campos com os pés cobertos de poeira e o corpo curvado. O cheiro de azeite queimado, de suor e de terra molhada formava uma mistura que se tornava o perfume cotidiano da escravidão. O fim do dia não trazia alívio imediato. Antes de descansar, era preciso guardar as ferramentas, alimentar os animais e responder por qualquer erro cometido durante o trabalho. Apesar da rigidez das rotinas, havia uma pausa simbólica no momento em que o sol desaparecia. Por um breve instante, o som das ordens cessava. O vento noturno soprava, leve, e os escravos podiam respirar com um pouco mais de liberdade, mesmo que apenas dentro dos limites estreitos que lhes restavam. Muitos aproveitavam esse curto intervalo para lavar o rosto em bacias de barro, tentar tirar a poeira acumulada do corpo e aliviar as dores dos músculos. Outros simplesmente se sentavam no chão, observando o céu escurecer, como se buscassem nas estrelas uma lembrança distante de outra vida, de outro lugar. Ainda assim, o fim do dia não era sinônimo de descanso absoluto. Havia sempre algo a ser feito: consertar ferramentas, preparar o alimento, cuidar dos filhos ou dos companheiros feridos.
Em muitas casas e fazendas, os escravos domésticos ainda tinham de atender seus senhores durante o jantar, servir vinho, limpar o chão, vigiar as portas. Só depois, quando todos dormiam, é que podiam recolher-se às suas próprias sombras. O clima humano desse momento era complexo. Havia resignação, mas também resistência silenciosa. O corpo obedecia, mas o olhar, às vezes, denunciava o desejo de fuga, mesmo que fosse apenas uma fuga momentânea para dentro dos próprios pensamentos. Alguns rezavam, outros apenas se calavam, mas todos partilhavam o mesmo sentimento de sobrevivência. Era preciso aguentar mais um dia, e outro, na esperança de que algo mudasse, ainda que o amanhã prometesse apenas mais trabalho e o mesmo sol implacável. Os senhores, longe dali, jantavam sob a luz das lamparinas, cercados de conforto. Enquanto isso, os escravos encontravam refúgio em pequenas conversas, em gestos de solidariedade, em um pedaço de pão partilhado. No Egito, alguns olhavam o pôr do sol refletido no Nilo e acreditavam que os deuses, lá no alto, também viam seu esforço. Na Babilônia, o barulho distante dos templos lembrava que a cidade nunca dormia e que seu trabalho sustentava o esplendor das torres e muralhas. Em Roma, o som das ruas diminuía, mas os gemidos de dor e o ranger das correntes persistiam. Assim terminava um dia de labor, um ciclo que parecia eterno. O crepúsculo era o único momento em que o tempo desacelerava, permitindo que cada escravo sentisse, ainda que por segundos, o próprio corpo, o próprio pensamento. A noite se aproximava, trazendo um tipo de silêncio que não significava paz, mas que era o mais próximo que eles chegavam dela. E mesmo nesse silêncio havia uma chama tênue de esperança, talvez o mais humano dos sentimentos, a esperança de que um dia o fim do dia significasse, de fato, liberdade. Quando a última tarefa era concluída e o sol já se escondia por completo, os escravos começavam a se dispersar em direção aos seus abrigos. Caminhavam em fileiras desordenadas, os passos pesados afundando na poeira do chão. A maioria mal falava. O cansaço tornava a conversa um luxo e a fome fazia o corpo inteiro pulsar como se cada músculo reclamasse. O ar começava a esfriar, mas o calor do dia ainda se acumulava dentro das pequenas construções onde eles dormiam, lugares que mais pareciam extensões do próprio trabalho do que refúgios. No Egito, muitos dormiam em barracões de barro e palha, próximos às margens do Nilo ou aos canteiros de obras. As paredes eram finas e rachadas, e o teto baixo deixava o ar abafado, quase irrespirável. Alguns se acomodavam sobre esteiras de junco, outros diretamente sobre a terra batida. Um pedaço de pano servia de coberta. Havia o som constante dos insetos, e às vezes o estalar distante do vento contra as dunas. O abrigo, se assim podia ser chamado, era um espaço compartilhado. Homens e mulheres lado a lado, muitas vezes separados apenas por um gesto simbólico, um pano, ou o respeito silencioso que o cansaço impunha. Na Babilônia, as moradias dos escravos que serviam nos templos ou nos palácios reais se concentravam nas áreas mais baixas das cidades. Eram pequenas casas de tijolos de barro cozido, com aberturas estreitas para o ar e a luz. Dentro, o cheiro de fumaça e suor se misturava ao de grãos armazenados, pedaços de roupa e restos de comida. O chão, coberto de poeira fina, ficava riscado por pegadas, e o som das vozes baixas ecoava pelas paredes. Ainda assim, havia ali uma espécie de vida comunitária que resistia. Alguns dividiam a pouca comida que tinham. Outros improvisavam pequenas lamparinas de óleo que tremeluziam sobre pedras, lançando sombras longas e suaves sobre os rostos exaustos. Em Roma, os alojamentos variavam conforme o tipo de escravo. Os domésticos dormiam em pequenas câmaras anexas às casas dos senhores, sem janelas, com pouco ar e quase nenhum espaço.
Já os trabalhadores rurais, nas grandes propriedades, eram reunidos em construções coletivas chamadas ergastula, galpões escuros, muitas vezes subterrâneos, trancados durante a noite. Lá dentro, o ar era denso, o cheiro de umidade e de corpos amontoados dominava o ambiente. A única iluminação vinha de fendas estreitas, por onde às vezes se via o luar. Não havia camas, dormia-se no chão, e cada um guardava o pouco que possuía. Um pedaço de pano, uma tigela de madeira, um amuleto, uma lembrança distante. Apesar da dureza, havia uma humanidade pulsando nesses lugares. Quando as portas se fechavam e a vigilância relaxava, o silêncio era quebrado por vozes cansadas, trocando palavras simples, às vezes quase sussurros. Falavam do trabalho do dia, das dores no corpo, de um companheiro que adoeceu ou da esperança de que o feitor estivesse de bom humor na manhã seguinte. Às vezes, um deles contava uma história antiga, uma lembrança de quando era livre, um tempo que muitos dos mais jovens sequer conheciam. Outros apenas ouviam, de olhos fechados, deixando que as palavras os levassem por alguns instantes para longe das correntes invisíveis. A solidariedade nascia ali, em meio à carência. Um pedaço de pão repartido, um pouco de água oferecida, uma ajuda para ajeitar o abrigo antes do descanso. Não havia muito o que dar, mas cada gesto simples tinha um peso enorme. Essas pequenas trocas criavam laços silenciosos, laços que mantinham vivos os que de outro modo talvez não suportassem. Havia quem cuidasse dos ferimentos dos outros, quem emprestasse um pano, quem dividisse um punhado de cevada. Gestos miúdos, mas carregados de significado, talvez o último tipo de liberdade que ainda podiam exercer. O descanso físico era limitado. Muitos dormiam apenas por algumas horas, antes de serem acordados novamente, quando o primeiro canto de pássaros ou o som dos passos do feitor anunciavam um novo dia. O sono era leve e inquieto, interrompido por dores, pelo frio da madrugada, pelo medo de punições. Havia sempre alguém que sonhava alto demais, murmurando o nome de um lugar distante, uma aldeia perdida, uma mãe que talvez ainda esperasse. Outros não sonhavam mais, apenas fechavam os olhos e deixavam o corpo desabar, como quem se entrega ao esquecimento. Entre uma respiração e outra, o ambiente parecia ganhar vida própria. O estalar das paredes, o som dos ratos, o farfalhar do vento lá fora. O abrigo era, ao mesmo tempo, prisão e refúgio. Era o lugar onde o sofrimento se recolhia e onde, por algumas horas, os corpos podiam existir sem ordens. Alguns olhavam o teto e tentavam imaginar o céu além dele. Outros cochichavam preces, dirigidas a deuses antigos, pedindo apenas que o dia seguinte fosse menos cruel. Ainda assim, dentro daqueles espaços estreitos e abafados, havia algo que nenhuma corrente conseguia apagar completamente: a presença humana. Ela resistia no murmúrio das vozes, na partilha da comida, no toque rápido de uma mão que consola. Era ali, nos minutos finais da noite, que o escravo deixava de ser apenas força de trabalho e voltava, por um breve instante, a ser gente. Um ser cansado, ferido, mas vivo. E essa chama, mesmo fraca, era o que sustentava todos até o amanhecer seguinte. Quando o silêncio começava a dominar os alojamentos, surgia um dos momentos mais esperados e, ao mesmo tempo, mais frágeis do dia: a refeição. Comer para o escravo não era prazer, mas sobrevivência. Era o instante em que o corpo, esgotado pela jornada, recebia o mínimo necessário para continuar vivo. O alimento era pouco, simples e quase sempre o que sobrava das mesas dos senhores. Ainda assim, aquele ato cotidiano possuía um significado profundo. Representava a fronteira entre o trabalho e o repouso, entre o corpo usado e o corpo que tentava se recompor. No Egito Antigo, o pão era a base de tudo. Feito de cevada ou trigo grosseiro, tinha sabor áspero e textura pesada.
Junto dele, os escravos recebiam pequenas porções de cebola, alho e, às vezes, peixe seco ou pedaços de carne salgada. Um luxo raro. O pão endurecido era amolecido com água, e o cheiro da massa misturava-se ao da fumaça das fogueiras improvisadas. Alguns tentavam adoçar a refeição com tâmaras, quando conseguiam furtar algumas das plantações próximas. O momento da comida era quase sagrado. Comiam em silêncio, em pequenos grupos, sentados no chão, iluminados apenas pelo fogo que tremeluzia na noite quente do deserto. Na Babilônia, o costume era semelhante, mas o cardápio mudava conforme o trabalho e o tipo de servidão. Os escravos dos templos recebiam rações controladas pelos escribas, geralmente pão de cevada, lentilhas, um pouco de óleo e, ocasionalmente, cerveja leve feita de grãos fermentados. A bebida, ainda que fraca, ajudava a enganar a fome e relaxava o corpo. Já os que trabalhavam nas obras públicas ou nas fazendas dos nobres tinham uma alimentação mais precária. Restos de grãos queimados, pedaços de frutas passadas e água turva retirada dos canais. Mesmo assim, havia quem tentasse temperar o pouco que tinha com ervas secas, como forma de trazer um mínimo de sabor à monotonia. Comer era também um gesto de resistência, a recusa em deixar que o desespero apagasse o gosto da vida. Em Roma, as diferenças entre os tipos de escravos eram ainda mais evidentes. Os domésticos, que serviam dentro das casas dos patrícios, tinham acesso às sobras das refeições senhoriais. Pão branco, azeitonas, pequenas lascas de queijo, restos de peixe ou carne. Tudo o que não era considerado digno de estar à mesa dos amos. Embora fosse comida de segunda categoria, era infinitamente melhor do que o que recebiam os trabalhadores das minas, das pedreiras ou dos campos. Estes últimos se alimentavam de papas ralas de cereais e feijão, muitas vezes estragados. A água, quando havia, vinha de poços lamacentos. Os que trabalhavam nas minas de prata e cobre, presos sob a terra, tinham o alimento entregue por guardas. Tigelas sujas, comidas frias e escassas, servidas em horários irregulares. Comiam rápido, às vezes no escuro, antes de voltarem ao subterrâneo. Apesar da pobreza das refeições, os escravos criavam rituais em torno delas. No Egito, alguns agradeciam aos deuses por mais um dia de sobrevivência, erguendo discretamente um pedaço de pão ao céu antes de comê-lo. Na Babilônia, recitavam pequenas preces a deuses esquecidos, pedindo força para suportar o próximo dia. Em Roma, onde muitos escravos vinham de terras conquistadas, era comum que cada grupo preservasse seus próprios costumes. Uns faziam oferendas de grãos, outros apenas comiam em silêncio, lembrando de suas aldeias distantes. Essas pequenas cerimônias noturnas eram o único espaço de espiritualidade que lhes restava. Os escravos domésticos tinham uma rotina diferente. Depois de servir o jantar dos senhores, limpavam as mesas, recolhiam as vasilhas e apagavam as lamparinas. Só então, quando todos dormiam, podiam comer o que restava. Às vezes, isso significava mastigar ossos, migalhas, frutas murchas. Mesmo assim, comiam devagar, quase como se aquele instante fosse o único em que lhes era permitido existir como pessoas, e não como instrumentos. Já os que trabalhavam nas fazendas ou construções comiam juntos, em silêncio pesado, enquanto o vento noturno soprava entre as tendas. O som das mastigações misturava-se ao crepitar das fogueiras, compondo uma música triste e constante, repetida há gerações. Entre eles, a partilha da comida tinha um valor sagrado. Quando alguém adoecia ou estava mais fraco, os outros ofereciam parte de sua ração. Um punhado de grãos podia significar a diferença entre resistir ou cair no dia seguinte. Às vezes, os mais velhos contavam que esse costume vinha de tempos antigos, quando os homens ainda eram livres. Dividir o pão era dividir a vida.
Assim, a fome se tornava também um elo de união. Havia noites em que, depois de comer, alguns ainda se reuniam em torno do fogo para conversar ou cantar. Canções antigas, trazidas de terras distantes, ecoavam baixas e lentas como murmúrios. Era o único momento em que a escravidão parecia se dissolver, ainda que por instantes. Outros, exaustos demais, apenas se deitavam logo após a refeição, com a barriga parcialmente cheia e a alma cansada. O corpo relaxava, mas a mente continuava desperta, lembrando, temendo, sonhando. A alimentação, tão simples e tão desigual, revelava muito mais do que o que se colocava na boca. Ela mostrava o lugar que o escravo ocupava na hierarquia do mundo. Sempre à margem, sempre sustentando os outros com o próprio sacrifício. Ainda assim, dentro de cada tigela de barro e de cada pedaço de pão dividido, havia uma semente de humanidade que nem o sistema mais brutal conseguia extinguir. Era essa semente, humilde, mas persistente, que garantia que, mesmo depois do trabalho e da fome, o escravo encontrasse forças para viver o dia seguinte. Quando o último som de mastigação se calava e as chamas começavam a diminuir, o peso da noite se instalava de verdade. Era nesse instante que o corpo, já vencido, cedia, mas a mente permanecia desperta. O cansaço físico era imenso, mas havia um outro, mais profundo. O cansaço de existir em silêncio, de obedecer sem poder escolher, de viver sob o medo constante. Ainda assim, entre as sombras dos abrigos, surgiam murmúrios, vozes baixas, que resistiam ao esquecimento. Eram conversas que falavam de dor, mas também de lembrança, de sonho e de uma esperança que, por mais distante que fosse, teimava em não morrer. No Egito, depois das longas horas sob o sol, os trabalhadores se deitavam nas esteiras ásperas, olhando o teto de barro rachado. Alguns fechavam os olhos e viam as águas do Nilo, não o rio real, mas aquele que existia na memória, calmo, livre, correndo em direção ao horizonte. Outros recordavam a aldeia onde nasceram, o cheiro dos grãos moídos pela mãe, o riso dos irmãos pequenos. Era nessas lembranças que muitos encontravam abrigo. Mesmo quando as palavras faltavam, o pensamento era um refúgio secreto, uma fuga invisível das correntes. Na Babilônia, onde os deuses eram muitos e o destino parecia escrito nas estrelas, os escravos falavam baixinho sobre liberdade, como quem conta um mito. Alguns acreditavam que depois da morte seriam libertos, que os deuses justos os acolheriam como filhos. Outros, mais descrentes, apenas suspiravam. A ideia de fuga surgia às vezes em sussurros que logo morriam. Fugir era quase impossível, e o castigo, terrível. Ainda assim, só o ato de imaginar já trazia consolo. Falar de liberdade, mesmo sem esperá-la, era uma forma de existir. Era uma maneira de lembrar que ainda havia algo dentro deles que não pertencia a ninguém. Em Roma, as conversas variavam conforme o tipo de servidão. Nos alojamentos rurais, o medo era o principal companheiro. Os senhores exigiam disciplina e as punições vinham com facilidade. Açoites, correntes, privação de alimento. O simples ato de falar podia ser perigoso. Por isso, os escravos aprendiam a se comunicar com olhares, com gestos, com um toque rápido de mão. Um olhar prolongado podia significar compaixão ou alerta. Às vezes, quando um deles era levado para o castigo, os outros permaneciam imóveis, mas dentro de cada um vibrava a mesma angústia. O medo era coletivo, mas também o era a vontade de resistir. Os escravos domésticos, mesmo em ambientes mais brandos, viviam outro tipo de prisão. Serviam de perto, viam o luxo, os banquetes, as risadas, testemunhavam o que jamais poderiam ter. À noite, quando finalmente se recolhiam aos cantos das casas, o contraste entre o brilho das salas e a escuridão dos cubículos era brutal. Ainda assim, alguns encontravam força em pequenas coisas.
um agradecimento sussurrado, um momento de distração, uma lembrança de quem eram antes de pertencer a alguém. Entre todos, havia uma nostalgia compartilhada, uma saudade de um tempo que muitos nunca viveram plenamente. Era como se a lembrança da liberdade estivesse gravada na carne, passada de um para outro em silêncio. Às vezes, um velho escravo contava sobre sua terra natal, descrevendo montanhas, rios, cheiros. Os mais jovens ouviam com olhos abertos, tentando imaginar aquele mundo distante. Nessas histórias havia consolo e perigo. Consolavam porque davam sentido à vida, mas também doíam, porque lembravam tudo o que fora perdido. O medo de punições nunca dormia. Mesmo à noite, quando o feitor não estava à vista, sua presença parecia pairar. Bastava o som de passos ou o estalar de um galho para que todos se encolhessem. Alguns carregavam cicatrizes recentes, outros apenas o terror estampado no olhar. Ainda assim, havia entre eles uma espécie de pacto silencioso, proteger uns aos outros do desespero. Quando alguém chorava baixo, outro colocava a mão sobre seu ombro. Ninguém dizia nada, mas o gesto era suficiente. E, em meio à escuridão, algo inesperado acontecia. O nascimento dos sonhos. Sonhos simples, quase ingênuos. Comer à vontade, caminhar sem vigilância, ver o mar, tocar um instrumento, dormir um dia inteiro. Sonhos que pareciam pequenos demais para quem era livre, mas enormes para quem vivia em cativeiro. Às vezes, falavam sobre eles, rindo baixo, como se contassem segredos proibidos. Outras vezes, apenas guardavam dentro de si, deixando que a imaginação fosse o único espaço onde eram donos de algo. Mesmo nas condições mais duras, nas minas, nos campos, nas casas, havia sempre um fio de humanidade que resistia. Essa capacidade de sonhar, de lembrar e de esperar era o que impedia a alma de apodrecer junto ao corpo. Nenhum chicote podia arrancar isso completamente. E era essa força invisível que passava de geração em geração, sustentando aqueles que vinham depois. O fim da noite, muitas vezes, era marcado pelo silêncio completo. As conversas cessavam, as lamparinas se apagavam e o breu tomava conta. Mas, naquele escuro, cada um guardava uma centelha. O desejo de continuar, de ver o amanhecer, de sobreviver. Alguns acreditavam que os deuses os observavam, outros apenas confiavam no próprio coração. E entre o medo e o sonho, entre o cansaço e a memória, o escravo adormecia, não livre, mas ainda humano. E isso, por si só, já era uma forma de resistência. Quando a noite já havia engolido o último traço de luz e o trabalho ficava para trás, nascia um outro tipo de vida, discreta, frágil, mas profundamente humana. Era o momento em que o silêncio dos senhores se transformava em permissão velada, e os escravos podiam, por alguns instantes, ser mais do que instrumentos de trabalho. Às vezes, bastava uma chama tremeluzente, um pedaço de madeira queimando ou o brilho distante das estrelas para que as vozes começassem a se erguer. Baixas, cuidadosas, mas cheias de significado. A noite era o único espaço onde eles ainda podiam ser donos de suas próprias histórias. No Egito, os trabalhadores reuniam-se em torno de pequenas fogueiras improvisadas nas margens do Nilo ou ao lado das construções. Ali, a música surgia como um sopro de liberdade. Um pedaço de cana virava flauta, 2 pedras, percussão. O ritmo, batido com as mãos, marcava o compasso do coração coletivo. Cantavam sobre os deuses, sobre o rio, sobre a esperança de que a alma, ao morrer, pudesse finalmente atravessar para o outro lado livre de correntes. As canções não eram apenas lamentos, eram orações em forma de som, pedidos por proteção e força. Cada nota era um lembrete de que ainda havia vida pulsando dentro deles. Na Babilônia, a tradição da palavra era ainda mais forte. As histórias passavam de boca em boca, contadas pelos mais velhos,
que lembravam um tempo em que seus povos ainda eram independentes. Falavam de reis justos, de cidades perdidas, de heróis que enfrentaram os deuses. Essas narrativas, mesmo que misturadas à fantasia, eram alimento para a alma. Reunidos em pequenos grupos, os escravos ouviam, fascinados, enquanto o fogo projetava sombras dançantes nas paredes de barro. Cada sombra parecia um espírito antigo, testemunha silenciosa da resistência humana. Contar era sobreviver. Relembrar era lutar contra o esquecimento. Em Roma, onde os escravos vinham de todas as partes do império, gregos, sírios, africanos, gauleses, a noite se transformava num encontro de culturas. Cada um trazia consigo uma memória diferente, um canto, um provérbio, um ritual. Alguns batiam palmas em ritmo compassado, outros imitavam tambores com o que tivessem à mão. As vozes se misturavam, e por um breve momento o mundo inteiro parecia caber ali, dentro de um galpão escuro, iluminado por uma chama vacilante. Era o império ao contrário, não dos dominadores, mas dos sobreviventes. As histórias e as músicas eram o modo mais antigo de preservar o que restava da identidade. Nenhum senhor podia proibir completamente o som, nem controlar o que era dito em voz baixa. Assim, as tradições se mantinham vivas, escondidas nas palavras simples, nos refrões repetidos, nos gestos que passavam despercebidos. Havia quem ensinasse pequenas orações a seus filhos, quem lembrasse antigos costumes da aldeia, quem transmitisse lendas em que o escravo se tornava herói. E mesmo que o corpo estivesse preso, a memória seguia livre, viajando entre gerações. Às vezes, a música nascia do próprio trabalho. O ritmo das marteladas, dos passos, das cordas puxadas tornava-se melodia. À noite, esse mesmo ritmo se transformava em canto, um eco que misturava dor e esperança. Era comum que alguém começasse a cantar baixinho, quase sem perceber, e logo outros o seguiam. O som crescia, suave, coletivo, até encher o espaço com uma força silenciosa. Era uma forma de dizer: ainda estamos aqui. O canto, mesmo triste, era um lembrete de que a alma ainda não havia se rendido. Nos campos romanos, onde os escravos viviam trancados nos ergastula, as noites de música eram raras, mas quando aconteciam, pareciam suspender o tempo. Um fio de melodia bastava para unir dezenas de pessoas que, durante o dia, mal podiam trocar palavras. Nessas horas, o sofrimento se transformava em comunhão. O som do corpo, as palmas, o sopro, o bater dos pés, era o único instrumento possível e, ao mesmo tempo, o mais verdadeiro. As estrelas também tinham um papel importante. Olhar para o céu era um ato de liberdade em si. Muitos acreditavam que as almas dos antepassados viviam lá, observando. Outros diziam que cada estrela representava alguém que havia escapado da servidão. O brilho distante era um consolo, um lembrete de que havia algo além das paredes, dos campos, das correntes. Sob aquele céu, os escravos falavam de coisas que não podiam dizer de dia, dos filhos perdidos, dos amores roubados, dos sonhos que insistiam em existir. A contação de histórias, assim como a música, tinha o poder de reconstruir o que o sistema tentava destruir, o sentido de pertencimento. Ao relembrar o passado, criavam uma linha invisível que ligava o ontem ao agora. Era uma forma de dizer que, apesar de tudo, ainda havia cultura, ainda havia alma. Os senhores dominavam os corpos, mas não conseguiam apagar as canções nem silenciar as lembranças. E quando o fogo se apagava e o silêncio voltava a dominar, o eco das vozes ainda permanecia no ar. Era um som que não se dissipava, o som da resistência. Mesmo quando o sono chegava, ele continuava vibrando dentro de cada um, como um coração coletivo. A noite, com suas histórias e melodias, era mais do que descanso. Era um pacto de sobrevivência, uma celebração silenciosa da vida que teimava em continuar.
Assim, entre o fogo e as estrelas, os escravos reinventavam o que o mundo tentava lhes tirar. Cantavam, contavam, lembravam. E sem perceber, faziam algo imenso. Mantinham viva a centelha da humanidade. Porque, enquanto houvesse uma voz capaz de cantar, uma história a ser contada ou uma lembrança a ser compartilhada, ainda havia esperança. E esperança, para quem vivia em correntes, era a forma mais pura de liberdade. A noite se aprofunda e o mundo parece, por um instante, suspenso entre o fim e o recomeço. As vozes cessam, as últimas fagulhas do fogo se apagam lentamente e resta apenas o som dos corpos se ajeitando sobre o chão duro. Um murmúrio distante, o roçar das esteiras, um suspiro cansado, tudo se mistura ao silêncio que domina o abrigo. Do lado de fora, o vento passa leve, levando consigo o cheiro da terra. Séculos tocou os rostos de homens e mulheres que viveram sem deixar seus nomes gravados nas pedras. Ali, sob o peso da escuridão, repousavam os verdadeiros pilares das civilizações antigas. Corpos exaustos, marcados, invisíveis. Homens e mulheres que construíram pirâmides, ergueram muralhas, moeram grãos, acenderam tochas. Seus nomes não foram escritos nos rolos de papiro, nem entalhados em colunas de mármore, mas cada pedra, cada tijolo, cada colheita trazia um pouco do esforço deles. O brilho dos palácios refletia, na verdade, o suor de suas mãos. E agora, quando o mundo descansava, eles dormiam também, não em camas macias, mas sobre a poeira, sonhando com aquilo que lhes era negado, descanso verdadeiro. Em cada civilização, a noite dos escravos era parecida. O Egito dormia sob o olhar das estrelas e do Nilo silencioso. A Babilônia se recolhia sob o peso de suas muralhas, e Roma apagava as tochas das ruas, deixando apenas a brasa dos ergastula acesa. O mundo parecia calar-se sobre eles, mas havia algo que o silêncio não podia apagar: o rumor da humanidade. Mesmo adormecidos, os escravos continuavam a respirar em uníssono, e esse som, invisível, constante, era a verdadeira batida do coração da história. Os sonhos, quando vinham, eram suaves e breves. Uns sonhavam com liberdade, outros apenas com um dia sem dor. Havia quem visse o rosto de uma mãe distante, um campo verde, um rio. O sono, embora inquieto, era o único lugar onde podiam ser inteiros. E enquanto dormiam, o tempo se renovava. O céu trocava suas cores. E o primeiro traço de luz anunciava que o dia voltaria a nascer, trazendo consigo o mesmo trabalho, o mesmo peso, mas também, estranhamente, a mesma esperança. Porque a esperança, entre eles, nunca morria. Ela não era grandiosa nem espetacular. Era silenciosa, como uma chama pequena protegida entre as mãos. Vivendo à sombra da opressão, os escravos aprenderam o segredo mais profundo da sobrevivência: continuar acreditando, mesmo sem promessa de mudança. Cada novo amanhecer era uma chance mínima de existir, e essa simples persistência era, por si só, uma forma de coragem. Os séculos se passaram e o tempo apagou os rostos e os nomes da maioria deles. Os faraós foram lembrados, os reis glorificados, os generais transformados em estátuas. Mas as mãos que os sustentaram, que lavraram, que carregaram, ficaram esquecidas. Mesmo assim, a história deles não desapareceu por completo. Ela vive nas pedras gastas, nos caminhos antigos, nos fragmentos de cerâmica e, acima de tudo, no eco da humanidade que deixaram. Hoje, ao olharmos para o passado, é impossível não sentir respeito diante dessa força silenciosa. Esses homens e mulheres, privados de tudo, ainda encontravam formas de sonhar, cantar e cuidar uns dos outros. Transformaram o sofrimento em resistência, o cansaço em continuidade.
E mesmo sem sabê-lo, foram eles que sustentaram as bases de tudo o que viria depois. As cidades, as culturas, as histórias que hoje contamos. O silêncio da noite antiga é, portanto, mais do que ausência de som. É uma lembrança. É o eco de todas as vozes que um dia foram caladas, mas que de algum modo continuam ressoando no tempo. Cada canção perdida, cada palavra murmurada ao pé do fogo, cada olhar trocado na escuridão, tudo isso sobreviveu. Talvez não em livros ou inscrições, mas na memória invisível da humanidade. E quando o primeiro raio de sol surge no horizonte, a cena se repete como há milênios. Os escravos despertam lentamente, preparando-se para mais um dia. O corpo dói, o estômago reclama, mas a alma resiste. Há algo indomável no ser humano que nem o jugo mais severo consegue extinguir, a capacidade de sonhar com algo melhor. Essa chama, tão antiga quanto a própria história, continua viva em nós. Porque, no fundo, o que esses homens e mulheres ensinaram ao mundo foi justamente isso. A força de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Eles foram os construtores do que hoje chamamos civilização, ainda que jamais tenham recebido crédito por isso. Foram os portadores anônimos da esperança, os guardiões do esforço, os autores não escritos da história humana. E assim, quando pensamos neles, deitados sob o céu antigo, envoltos pela poeira e pela noite, é impossível não reconhecer a grandeza escondida na simplicidade de suas vidas. Eles não tiveram templos nem monumentos, mas deixaram algo mais duradouro, a lembrança da resistência. O poder de recomeçar, de continuar, de manter acesa a luz mesmo no escuro mais profundo. O silêncio da noite se fecha e o ciclo recomeça. O dia nasce e a história prossegue. Mas em cada amanhecer há um pouco da força deles, os que, mesmo sem liberdade, ensinaram o mundo a nunca desistir.